Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arika, eu sou diretora de projetos da Rede Conhecimento Social. Eu sou a Marisa, sou a diretora executiva da Rede Conhecimento Social. E hoje a gente está aqui porque algumas pessoas têm curiosidades sobre a Rede Conhecimento Social, que a gente chama de RECOS. Então, vamos levantar essas curiosidades e matar a dúvida de todo mundo, Má? Vamos. O papo hoje é para gente explicar um pouco quem é a Recos, o que a Recos faz e responder algumas das perguntas que a gente normalmente recebe e não sabe muito bem onde e como responder. E hoje é o dia para a gente fazer essa troca. A primeira, Má, é rede de ou é rede Conhecimento Social? Rede Conhecimento Social. Não tem o D. Não tenho ideia. E aí, justamente, o apelido Recos é Ré de rede, Co de conhecimento e o S no final é de social. Não é rede Ecos. Não é Redecos. Tá ótimo. E conta a história da Rex, por favor. Bom, vamos lá, né? A Recos começou o seu trabalho em 2016 como uma organização da sociedade civil, né? É uma associação sem fins lucrativos que nasceu para trabalhar com a produção de conhecimento, porque a gente nasceu de uma origem a partir do Instituto Paulo Montenegro, que era uma organização sem fins lucrativos gerida pelas empresas do Grupo Ibope. E aí a gente trabalhava com pesquisa lá dentro. Em 2015, o Instituto Paulo Montenegro sofreu uma mudança ali de financiadores e teve que fechar as portas. E aí, ao fechar as portas, a gente acabou trazendo algumas das metodologias que trabalhava no Instituto Paulo Montenegro para uma nova instituição. Essa nova instituição foi batizada de Rede de Conhecimento Social. Por quem? Quem são os fundadores? Eu, o Rodrigo Cardoso e a Ana Lúcia Lima, que era a nossa diretora, a diretora minha e do Rodrigo, lá no Instituto Paulo Montenegro na época. E aí a gente fundou a Recos para trabalhar com a pesquisa e a produção de conhecimento como um meio para trazer transformação para territórios, para pessoas, para outras instituições do terceiro setor, tendo a participação social como nosso principal foco, nosso principal meio, por acreditar que o conhecimento é algo que traz muito poder para as pessoas, né? Ter conhecimento é algo que traz poder e que a gente sente que ao trazer o conhecimento como algo que pode ser feito por todo mundo, a gente está dando mais possibilidade para as pessoas participarem mais das decisões de coisas que afetam as vidas delas, para participar também da sociedade como um todo e promover as transformações a partir disso. Por isso que conhecimento transforma? Por isso que o lema, né, é o conhecimento transforma. E aí, muita gente pergunta o que a gente é. Se a gente é uma ONG, uma empresa, um instituto de pesquisa. O que é a Recos? É ótima pergunta essa. Obrigada. Não foi você que fez. Não. Eu falei que eu recebi perguntas. A gente não é uma empresa, né? É bem importante esse ponto, porque diz muito sobre a natureza do que a gente faz. A Rede de Conhecimento Social foi fundada como uma organização sem fins lucrativos. O que isso significa? Que a gente tem um CNPJ, sim. A gente é uma instituição que não trabalha com fins de lucro, como uma empresa tradicional trabalha. Para além disso, a gente o nosso tipo de CNPJ, né? Ele é uma associação. Isso significa, e aí todas as ONGs são associações. Isso significa que a Recos é uma ONG que hoje em dia já nem se usa mais tanto esse termo dentro do terceiro setor, se usa o termo OSC, né? O que é OSC? É a Organização da Sociedade Civil, que são as organizações que são compostas por pessoas da sociedade e que não são do governo para trabalhar com finalidades governamentais, mas que são pessoas que se unem querendo fazer alguma coisa para a sociedade. Uhum. Algo que entregue uma coisa de utilidade pública, né? E a Rede de Conhecimento Social se vê enquanto uma instituição que, para além de não ter fins lucrativos, ela também é uma instituição que está preocupada em entregar coisas para a sociedade, em ser uma instituição que contribui com o público, né? E aí você falou que a Recos nasceu
a partir do IPM. Mas ela nasceu sozinha também. Ela nasceu com uma irmã gêmea, ou quase gêmea, Sim, que é a conhecimento social. sim. Qual que é a diferença entre essas duas irmãs? Então, é uma ótima pergunta. Obrigada. Porque é uma área que gera bastante confusão, né? Então, a gente, ao fechar o Instituto Paulo Montenegro, a gente tinha dois pensamentos, né? Paralelos. A Ana Lima, com toda a experiência dela de gestão organizacional, pesquisa também, né? Enfim, todo o relacionamento construído com tomadores de decisão, principalmente no terceiro setor, nos últimos anos, ela tinha uma ideia de ser uma consultora, para justamente ser um apoio em decisões mais estratégicas dos tomadores de decisão do terceiro setor. E também de políticas públicas, né? E aí o que aconteceu foi que a gente entendeu que a gente precisaria ter dois braços. Então, a Ana Lima fundou uma empresa, a consultoria Conhecimento Social, Estratégia e Gestão, e a Rede Conhecimento Social, que foi fundada pela Ana Lima, eu e o Rodrigo, na ideia de continuar ações que a gente fazia dentro do Instituto Paulo Montenegro, voltadas para essa ideia da produção de conhecimento como ferramenta de promover a participação social. Que é algo que, como uma consultoria, a gente teria diversas limitações, né? De não poder fazer a implementação de alguns tipos de projetos em parceria com organismos internacionais, e diversas outras atuações que faziam mais sentido para a gente fundar a Recos, especificamente como uma OSC. Então, são duas instituições, a gente brinca que é a holding, conhecimento social, e que a gente trabalha muitas vezes juntos, né? E aí isso acaba gerando alguma confusão para quem não conhece muito dessa história. Isso é uma família que se dá bem, Sim. a gente se complementa muito, Sim. inclusive. Bom, minha vez de fazer perguntas para você agora, tá? As pessoas sempre querem saber, né? Até sabem o que é a Recos agora, mas, afinal de contas, o que a Recos faz e como ela faz isso. É sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Tá. Então, começando por quais temas são os que a Recos atua atualmente? A gente estabeleceu que a gente tem dois grandes eixos, três, na verdade, grandes eixos estratégicos de atuação da Recos. O primeiro é democracia, né? A gente está falando de participação social, então pensar em como fortalecer mecanismos democráticos, como garantir a participação das pessoas nas tomadas de decisão também, ou pensar diretrizes políticas para o seu bairro, às vezes para a sua organização, etc. Então, democracia, para a gente, é um desses eixos. O segundo eixo é trabalhar com juventude, e aí juventude no plural. E aí, juventude, se a gente pensa Brasil, América Latina, a gente pensa na diversidade das juventudes também, e vários subtemas que vêm disso. E um terceiro, que é criança e adolescente, né? A gente tem trabalhado também com a primeira infância, mas também com projetos que já é da infância e da adolescência também. E aí, dentro desses grandes eixos, a gente também tem subtemas, né? Então, na democracia eu posso trabalhar o uso das tecnologias, eu posso trabalhar meio ambiente, eu posso falar sobre uma pesquisa de juventude e meio ambiente, como a gente tem, inclusive pesquisa, a gente pode falar de juventude e tecnologia, a gente pode falar sobre empreendedorismo e participação social, diversidade social dentro do campo do empreendedorismo, a gente pode falar de educação, como é que é a educação no ensino médio, como é que os jovens estão dentro da escola, então... Ou fora dela. Ou fora da escola também, que inclusive estamos discutindo cada vez mais sobre isso também. Então a gente tem dentro desses três grandes eixos, que são os eixos do momento, mas eles podem mudar conforme o tempo, né, as necessidades. A gente também trabalha subtemas. Bom, então quer dizer que dentro desses três temas estratégicos ainda tem essas outras temáticas que tudo isso se cruza em vários momentos, em vários projetos, né? Exato. E aí, Aricota, conta um pouquinho qual que é o trabalho que é feito com esses temas. Como que é o trabalho que a Recos faz? A gente desenvolve diferentes metodologias e abordagens metodológicas também, né? Então, a gente trabalha bastante com pesquisas diagnósticas. Então, às vezes, uma organização quer desenvolver localmente algum território, e aí chama a gente para fazer um trabalho de mobilização, mas também de levantamento de dados, né? Então, a gente faz isso desde o dado que
é público até o dado com as percepções que as pessoas têm de quem mora naquele território. E que a gente mesmo que produz muitas vezes esses dados, né? Exato. A gente também trabalha com metodologias quantitativas, então, às vezes, muitas vezes, né? Para fazer um diagnóstico, então a gente levanta a percepção das pessoas, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, também através de questionários e entrevistas que a gente faz. A gente também desenvolve monitoramento e avaliação de projetos, de programas, de iniciativas, pensando, todas essas metodologias são feitas de forma participativa, né? A partir da pessoa que é pesquisada também será pesquisadora. A gente faz leituras de dados, a gente pensa junto como usar esses dados, qual é a melhor forma de publicar, as pessoas fazerem esse uso para o dia a dia, para os gestores públicos usarem esses dados também. Então, a gente tem um pouco desse pensar o dado, além da produção, pensar o dado junto sobre como utilizá-lo. Acho que são essas as principais formas que a gente tem para trabalhar com esses temas. Tá, e aí enquanto você falava, você falou de algumas metodologias que a gente trabalha, né? Fala um pouquinho mais que metodologias são essas que a gente usa, como que a gente usa. A gente pode colocar as nossas metodologias em duas colunas, né? Uma que são as metodologias mais tradicionais de pesquisa, que a gente tem entrevista em profundidade, grupos de discussão, que pode ser grupo focal, tem vários nomes, né? A Desk Research, né? Que é aquele levantamento bibliográfico dos dados. Mas a gente também tem uma outra coluninha, que são as nossas metodologias, né, que podem usar, pode beber das tradicionais, mas a gente também deu uma incrementada. Então, a gente tem o perguntação e o olhar das crianças. Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Exato. O perguntação, eu tô com a mãe do filhote. Então, acho que eu vou te perguntar, o que é o perguntação? É uma metodologia que, basicamente, traz os princípios que estão por trás da própria fundação da Recos. Que é a ideia de você produzir conhecimento coletivamente para gerar alguma ação depois, que é a perguntação, né? Então, você vai estimular as pessoas a fazerem perguntas para depois gerar ações. Como que acontece isso na prática? A gente forma grupos de pessoas ou trabalha com instituições que têm uma atuação em território ou com temas específicos. Essas pessoas a gente reúne em oficinas. Essas oficinas podem ser presenciais ou online, e a gente vai passar por todas as etapas da construção de uma pesquisa de opinião de forma coletiva. Então, a gente não senta as pessoas numa sala de aula ou numa sala de videoconferência. Mais tradicional que tem, que é Space Formação. A gente não faz isso, e que despeja um monte de conhecimento na cabeça das pessoas e depois fala, beijo, tchau, depois daqui um tempo vocês entregam a pesquisa pra gente. Ao contrário, a gente vai fazer tudo isso de forma muito prática, fazendo junto com as pessoas. Então, a gente vai passando por cada uma das etapas e fazendo a pesquisa coletivamente. Nós, enquanto integrantes também desse grupo. E a pesquisa não é nossa, da Recos, né? Nem das pessoas da Recos que estão fazendo essa pesquisa, mas é dessa coletividade que está unida para produzir esse conhecimento. E aí, quais são as etapas, né, da perguntação? A gente vai definir o tema, fazer um aprofundamento desse tema. Quando a gente já tem o tema pronto, ainda tem um trabalho para ser feito, né? Para entender melhor. Cada um ali tem uma trajetória, vem de um lugar diferente, sabe um pouquinho de cada assunto. Como trazer isso para o contexto mais local. Então, a gente vai fazer uma qualificação sobre essa temática e tudo mais. Depois disso, a gente vai definir a pergunta guia da pesquisa. Essa pergunta guia é, na verdade, o norte de tudo que vai ser feito dentro dessa investigação. Em que as pessoas vão dizer assim, olha, o que a gente quer descobrir? Depois, a gente faz um levantamento das hipóteses com as pessoas. Por que a gente faz levantamento de hipóteses? Porque muitas vezes as pessoas acham que sabem qual é a resposta que vai ser dada para aquela pesquisa. E aí a gente vai entender, junto com essas pessoas, que, na verdade, o que elas acham que vão descobrir, muitas vezes nem vai se concretizar na prática. Depois de terminar a pesquisa, vão falar, putz, eu achava que as pessoas não gostavam de morar nesse bairro, mas, na verdade, descobri que elas gostam bastante. Então, tem muita coisa legal para explorar a partir dessas hipóteses. Depois, a gente vai falar sobre o público-alvo, né, o público pesquisado, em que a gente vai entender melhor qual que é o recorte de idade, de gênero, de raça, de território dessas pessoas que vão ser as entrevistadas, as pessoas que vão responder a essa pesquisa, né?
E aí, depois de definido esse público, é que chega a etapa de construção do questionário. Que é que muitas vezes as pessoas, quando vai pensar em pesquisa, já direto sentam para fazer um questionário, mas tem todas essas etapas antes para fazer a construção de uma pesquisa. E a gente sempre salienta muito no nosso processo formativo, né? Eu só acho que fazer pesquisa é chegar com um questionário para fazer a pergunta. Aplicar e pegar o dado e pronto, acabou, Mas né? tem que pensar, por que eu vou fazer aquela pergunta? Como vai ser a melhor jeito de perguntar? Quem vai tudo mais. responder? Exato. Né? Então, só depois de definir o público que a gente vai montar o questionário. E que questionário é esse? A gente, em termos técnicos, chama isso dos instrumentos de coleta, porque eu posso trabalhar com um questionário quantitativo, que vai me gerar números, mas eu posso trabalhar também com um questionário qualitativo, que vai me gerar falas das pessoas, vai trazer subjetividades e tudo mais. Aí, depois disso, é a hora das pessoas irem, de fato, colocar a mão na massa para coletar as respostas das pessoas. E quem coleta essas respostas? Então, é o próprio grupo que vai ou na porta das pessoas, né, para fazer uma entrevista ali, cara a cara, né? Ou elas vão disparar um link de um questionário online, por exemplo, e as pessoas vão responder ali a partir dos seus aparelhos de celular e coisas assim. Tem várias formas de fazer essa coleta, mas o mais importante é que o próprio grupo que está pensando todas essas etapas da pesquisa é também quem vai colocar a mão na massa para fazer essa que a gente chama da mobilização de respostas, né? E aí, depois dessa mobilização de respostas, vem as etapas um pouco mais técnicas de tratamento desses dados ou dessas informações, em que a gente vai ou fazer o processamento, gerar as tabelas, os números, os gráficos, ou fazer a transcrição dessas entrevistas e pensar um pouco melhor o que essas falas individuais estão trazendo de subjetividade para o coletivo, né? E aí, finalmente, vem a etapa de fazer a análise coletiva desse material. Então, todo mundo que participou de todas as etapas até aqui, independente de origem, classe social, escolaridade, passa por todas essas etapas, inclusive analisar os resultados. Eu não preciso ser altamente escolarizado para conseguir fazer isso. E a perguntação, o tempo todo, tenta mostrar isso para as pessoas. Todo mundo tem algo a contribuir. Que seja a partir do conhecimento que tem do território, a experiência que tem a partir de uma vivência relacionada ao tema que está sendo trabalhado, mas a ideia é que todos podem construir conhecimento, e fazendo isso coletivamente melhor ainda. E aí, acho que o ponto principal, né, que depois de fazer o processo de análise, a gente traz também as pessoas para pensarem o que fazer a partir desses dados que foram produzidos, né, que aí é a parte da ação. Então, Exato. até aqui estava fazendo pergunta e aí depois é a hora da ação. Então, acho que a riqueza da perguntação tem a ver muito com essa interação dessa construção conjunta das pessoas, para não pensarem só a partir do que eu, indivíduo, quero descobrir, mas a partir do que é importante para aquele contexto, para aquele tema que a gente vai trabalhar coletivamente. Ajuda as pessoas a encontrarem consensos, ajuda as pessoas também a se colocarem no lugar do outro e quebrarem uma série de preconceitos também em relação ao que vão encontrar nas pessoas que elas estão querendo escutar. Muitas vezes, inclusive, as hipóteses elas são contraditas por conta do que vem dos dados, né? Acho que isso também é um movimento muito legal, porque a gente fala muito sobre da gente se conhecer e tudo mais, a gente se tornar pesquisador, mas quando a gente se torna pesquisador também, quando a gente está querendo descobrir algumas coisas sobre a realidade, a gente também, às vezes, se coloca dentro dos nossos próprios preconceitos, inclusive, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê que o dado traz completamente diferente, a gente tem que analisar aquilo, se colocar na cabeça de quem respondeu, acho que é um exercício cidadão muito legal, né? Exatamente. É se colocar num lugar de quem está produzindo um conhecimento para um fim comum, né? Assim como a gente falou aqui a Recos, né? Exato. Bom, eu quero molhar um pouco o bico, então eu vou pedir para você falar. Tá bom, porque seu copo ainda tá muito cheio. Seguinte, você falou de uma outra metodologia que a gente trabalha, eu queria que você contasse um pouquinho. O que é a metodologia de olhar das crianças? Olhar das crianças, o próprio nome já diz um pouco, né? Olhar das crianças. Ela parte de uma metodologia, que é uma metodologia mais tradicional, mais conhecida, chamada Photovoice, que é a gente fazer escutas, mas também expressão, verbalização de algumas situações a partir de imagens, a partir de foto, né? Foto. Voice. Voice é voz em inglês. Isso. Exato. E aí, uma das formas que a gente pensou, quando toda hora a gente se colocava
tá, a gente precisa colocar as crianças também construindo esse conhecimento. Tem muitas metodologias aí que trabalham com crianças, mas qual que é a que a gente achava que seria mais interessante? E aí a gente pensou nessa metodologia do Photovoice vinculada ao universo infantil. Então, às vezes que a gente trabalhou com o Olhar das Crianças, foi muito pensando em território, por exemplo. Né? Então, a criança no seu próprio bairro dizendo pra gente o que ela mais gostava e o que ela não gostava desse bairro. E aí a gente escolheu um trajeto para fazer. Normalmente não é um trajeto muito grande, porque criança cansa e passa muitas horas num quarteirãozinho, porque todo detalhe é bem-vindo. Então a gente faz um circuito com essas crianças, e normalmente é um grupo de crianças que sai para a rua, com essa pergunta. Você vai tirar uma foto de coisas que você mais gosta e de coisas que você menos gosta do seu trajeto e vai contar pra gente. E aí a gente entrega para esse grupo de crianças máquinas, normalmente são máquinas analógicas, analógicas não completamente, né? Elas são digitais, elas só não são online, não são celulares conectados, Wi-Fi, Sim, etc. a gente usa bastante as cybershots, né? Exato. Enfim, Essa que todo mundo tem essas aí câmeras guardada, a gente já fez uma que campanha. já caíram em desuso desde que inventaram os smartphones, né? Exato. Aliás, se alguém que estiver assistindo tiver uma câmera, manda para Rex, tá? Entra lá no Instagram da Rede Conhecimento Social, que a gente está aceitando sempre. E para as crianças, esse movimento de acessar uma máquina digital, que não é online, que não é touch, que não é tudo isso, já é um processo. Então, elas já vão entrando no clima de pesquisa, de curiosidade. Então, a gente explicar para ela que tem que apertar o botão bem forte, não é um touch. Isso tudo é um processo para elas entrarem com a gente nesse olhar diferenciado para o mundo. Aí elas fazem alguns desenhos para a gente começar a entrar nas temáticas, para elas desenharem, por exemplo, o que elas acham que vão encontrar nesse caminho, do que elas gostam e não gostam. E a gente já começa a problematizar. E aí, durante o circuito, elas vão tirando essas fotos e contando para a gente o que elas estão olhando, porque também, se eu olhar essa plantinha e tirar foto só da planta, eu, adulta, não vou saber o que ela quis dizer. Então, a gente tem um momento de interação ali, que pode acontecer da gente, da rede de conhecimento social, fazer essa interação com a criança, mas pode acontecer do pai e da mãe também. A gente já fez alguns circuitos desses com os responsáveis participando dessa jornada, né, fotográfica com as crianças. E aí eles vão percebendo também para onde essa criança está olhando, o que mais interessa para ela, o que chama atenção e que ela não gosta. Então, por exemplo, a gente tem casos das crianças falando muito dos cheiros das ruas. E para a gente que já tem uma certa altura, esse cheiro não incomoda. Mas para a criança que é um pouco mais baixa, que está mais próxima de lixo, por exemplo, isso incomoda. Então, como é que a gente pode pensar uma cidade, um bairro mais limpo? Né? Com uma grama mais baixa, sem as grandes muretas que elas não podem ver o outro lado da rua. Como é que a gente pode pensar uma cidade, um bairro, um território colorido? Porque todas elas falam muito de grafite, por exemplo. Elas acham bonita essa coisa de muros pintados, floridos, muitas plantas em todos os lugares. E as fotos trouxeram muito isso em diferentes lugares que a gente esteve. Então, a gente tem esse momento de tirar foto, mas tem esse momento que a gente também chama de curadoria, que é sentar junto com a criança para escutar o que ela tirou daquelas fotos. E aí, normalmente, elas se empolgam, e aí cada criança tira umas 100 fotos. Uhum. E aí a gente tem um trabalho de falar, tá, vamos selecionar 3, vamos selecionar 10 das mais importantes, do que você gosta e que não gosta. E aí a gente vai fazendo essa decupagem, assim, sabe? Do que veio a partir dessas imagens. E aí a gente consegue transformar isso em informação. E eu acho que é a grande reviravolta que a gente tem por essa metodologia, que é a escuta que a gente faz, mais as imagens que as crianças tiram, se transformando em uma formação, num dado que é utilizável, inclusive, para produzir política pública. Perfeito. Bom, Aricota, eu acho que tem uma curiosidade que as pessoas ficam quando a gente fala da metodologia, que é que crianças são essas? Quem que pode participar? Quais crianças participam do Olhar das Crianças? Depende. Inclusive, pode nem ser criança. Né? A gente trabalha muito com a primeira infância. Então, a gente fala dos 3 aos 6 anos, por exemplo, que é a segunda infância, pensando que dá para trabalhar também com bebês a partir do olhar dos seus responsáveis ou das mulheres grávidas também, a partir do olhar delas sobre o mundo, sobre como é que as coisas acontecem nesse período. Mas a gente também já trabalhou com adolescentes, né?
A gente já fez programa pedindo para eles registrarem coisas do dia a dia de um determinado momento que eles estavam trabalhando, né? Então, eram adolescentes que já estavam no mercado de trabalho. E aí, fazendo algumas formações, então a gente queria saber um pouco mais sobre o que acontecia no dia deles, que para eles era destaque. E aí eles foram trazendo para a gente esses olhares diferentes. E foi muito interessante, porque eram jovens muito atarefados, com muitas coisas, mas que conseguiam entender, inclusive, como é que a formação que eles estavam recebendo no trabalho também impactavam a vida pessoal deles, mas que eles só tinham noção a partir dessas imagens. Então, geraram conversas muito legais. Então, a gente conversa tanto com as crianças menorzinhas, quanto com os adolescentes, quiçá com idosos, quiçá também com adultos. Pois é, a gente sempre fala, né? Queremos explorar mais, né? Queremos ver olhares diferentes. Exatamente. A ideia é trazer vários olhares. Tem uma outra coisa que, enquanto você falava também, eu acredito que seja uma curiosidade das pessoas, que é em relação a que exploração é essa que é feita, né? Você falou muito de como a gente trabalhou com território, mas ao mesmo tempo agora você também, falando dos adolescentes, falou que a gente traz uma reflexão sobre o dia a dia, né? Quer dizer, esse olhar, ele não precisa ser só sobre um território, ele pode ser sobre outras coisas também. Pode. Que coisas são essas? Por exemplo, na pandemia, né? A gente estava discutindo muito como chegar nessa criança, nesse adolescente, nessa pessoa que está em casa, nesse momento que pra gente foi traumático, né? Porque de repente todo mundo estava dentro de casa. E a gente queria saber das pessoas o que eles tinham de destaque daquela nova rotina. O que dava para brincar, por exemplo? Exato. Já que eu não posso sair na rua, como é que eu brinco dentro de casa, sendo que eu sou filho único, às vezes? Ou com meu primo, porque meu primo agora tá morando comigo. Então, a gente fez um olhar das crianças também digital, online, pelas redes sociais. Foi bem interessante e mais focado na rotina daquela criança e nas formas de brincar que ela estava começando a ter. A gente já trabalhou com o olhar das crianças voltado para o mundo do trabalho, que é esse que eu contei dos adolescentes. E dá para fazer, por exemplo, sobre espaços específicos? Dá. A gente já fez em alguns espaços culturais, que as crianças falavam pra gente o que elas gostavam e não gostavam daquilo. Então vinha muita coisa de acessibilidade, né? Vinha muita coisa do lúdico, porque era um espaço voltado para isso, né? Era de lazer, entretenimento, cultura, turismo. E aí a gente conseguiu fazer uma avaliação daquele espaço a partir do olhar delas. Foi bem legal. Acho que teve também uma experiência bacana sobre escolas, né? Então, olhar para a escola, o que as crianças têm de sugestões, inclusive, sobre dentro da escola e também o entorno dessa escola para tornar um ambiente mais seguro, né? Para essas crianças poderem circular e tudo mais. A gente já fez sobre abrigo também. Também. Foi uma experiência muito rica. Exato. Né? Que é dentro de um serviço público, as crianças avaliando, o serviço de acolhimento de crianças, elas fazendo uma avaliação sobre aquele espaço. Né? Então, vieram coisas incríveis, imagens incríveis também. A gente tem até um banco de imagens, né, no Observatório da Primeira Infância, que traz um pouco desse olhar delas sobre esse espaço, que tenho certeza que muitos educadores nunca tinham olhado para algumas daquelas situações, ou às vezes é uma coisa tão comum, tão ordinária, né, que a gente nem coloca na pauta. E qual que é o papel dos adultos nessa metodologia? Ou as crianças, elas fazem essa expedição sozinhas? Como é que funciona? Eu acho que tem dois papéis. Primeiro é a responsabilidade. Que são muitas crianças, às vezes, e é na rua, então a criança vai escutar quem ela já tem alguma referência, então isso é muito importante. Mas o papel principal do adulto é a escuta. A gente até fala, cuidado para você não ficar tutelando o olhar daquela criança, influenciando o olhar da criança. Porque a gente tem muito essa coisa do adulto ser o educador. Né? E aí... Ele é quem fala pela criança muitas vezes. Quem fala, ele é o que traduz. A gente não quer que ninguém traduza, a gente quer que ela possa falar por ela mesma. E que ela traga coisas mais espontâneas. Então, sei lá, uma vez, que é um caso muito emblemático, né? A gente viu uma tampa de um bueiro. Aí o pai, nossa, que feio, né, filho? Você vai tirar foto da tampa do bueiro porque é feio, né? É lixo. Ele, não, pai, é lindo, é uma mandala. Porque tinha os ferros contorcidos. E a nossa cabeça de adulto é uma cabeça tão viciada já, e de julgamentos, né? Que a gente já acha que vai direcionar, porque a gente acha que entende o que a criança está pensando. Quer dizer, o papel do adulto nesse processo todo é muito de fazer meio que uma mediação e uma problematização para as crianças irem fotografando, mas sem influenciar. Também. Porque eu acho que esse processo também é
um processo, quando o adulto para escutar, ele também para aprender. Uhum. Né? Então, eu acho que é um processo de troca legal, assim, de começar a perceber que aquela criança também tem a capacidade de pensar por ela mesma. Sim, perfeito. Exato. Bom, legal. Então, agora a gente tem algumas perguntas mais gerais, assim, sobre a Recos e tal, e as pessoas têm curiosidades que a gente precisa matar, Perguntas da plateia. Exato. Diga. Bom, acho que a primeira delas é: dá para ser voluntário da Recos? A Recos não tem um programa de voluntário, né? A gente já teve um voluntário, a gente tem projetos que podem caber voluntarismo, mas a gente mesmo não tem nenhum programa de voluntariado. Ainda. Nem de estagiário, gente, desculpa. Ainda também. Ainda. Mas um dos projetos que a gente tem, que a gente visualiza assim para o futuro, é conseguir fazer uma rede de colaboradores mais diversificada também. Exatamente. Né? Bom, acho que outra pergunta que as pessoas geralmente fazem para a gente é: o que eu posso fazer para contribuir com a Recos, né? Além da coisa de voluntário, como que a gente pode interagir com a Recos? A Recos trabalha muito com projetos, né? Não é só de projetos que a Recos vive, a gente também faz muita mobilização, articulação, são outras iniciativas, mas o projeto é o grande coração da Recos, né? Inclusive de sustentabilidade. Uhum. Então, às vezes, se você tem uma ideia legal, se você quer discutir como você pode realizar um projeto, chama a gente, senta com a gente pensa em alguma coisa juntos. Uhum. Acho que essa é uma das formas. Sim. Além disso, né, a Recos idealiza alguns projetos aqui, né, dentro da nossa equipe, mas principalmente com os nossos parceiros, né? Tem um ponto que é muito importante do trabalho da Recos, é que a gente sempre atua em parceria com outras instituições e com outras pessoas. Por isso que a gente chama de rede, né? É rede de conhecimento social, porque a ideia é de conectar pessoas e instituições em torno dos projetos que a gente está realizando e das causas com que a gente está atuando. E, então, a gente pode idealizar projetos aqui dentro, mas muitas vezes a gente também é convidado para apresentar propostas para esses projetos, né? Muitas vezes, esses projetos, a convite, ou às vezes em editais, né? Enfim, processos de licitação, etc., que a gente participa, eles são idealizados por outras instituições, mas ao mesmo tempo também a gente tem um trabalho de agregar o valor que a Recos traz, né? De colocar a participação social em todos os projetos que a gente realiza. Bom, vamos ver se tem perguntas da plateia? Vamos. Vocês não sabem, mas a gente tem uma plateia gigante aqui e que é bastante participativa também. Então, vamos lá. Diga. Onde eu posso encontrar as pesquisas que vocês falam? Ah, muito boa pergunta. Então, a gente tem um site, conhecimentosocial.org. No nosso site tem toda uma área em que estão explicando as metodologias com que a gente trabalha, quais que são os projetos já realizados e, principalmente, tem uma aba dentro do nosso site de pesquisas públicas. E dentro dessa aba de pesquisas públicas tem todos os relatórios de todas as pesquisas que a gente faz desde 2016, quando a Recos foi fundada. E eu acho legal também falar das nossas redes sociais, porque além do site oficial, a gente também tem Facebook, tem Instagram, agora tem TikTok. A gente tem um canal LinkedIn. No YouTube, tem LinkedIn. E eu acho legal só a gente também falar do YouTube, que tem seu programa próprio, né? Que a gente faz alguns vídeos também para deixar... Conexão Recos. Conexão Recos, por trás da prática. A gente tem várias outras iniciativas da Recos que a gente também deixa disponibilizado lá, que não são produtos de pesquisa. Sim. São outras coisas e que também estão lá no canal do YouTube. Outras formas também de se informar sobre o que a Recos faz, né? Já respondendo também uma outra pergunta. A gente tem uma newsletter que dá para as pessoas se cadastrarem no nosso site. É uma newsletter que vai mensalmente por e-mail. Existe também uma newsletter dentro do LinkedIn, que as pessoas também podem se cadastrar e receber internamente nessa rede social. A gente tem também o Medium, né? Verdade. Que é um espaço de produção de textos em que a gente conta também mensalmente sobre algumas atividades que são realizadas, aprofunda sobre algumas temáticas que são trabalhadas ao longo do nosso ano dentro da Recos. Uhum. Tem mais alguma pergunta da plateia?
Você está falando sobre as crianças. Ótima Muito pergunta. boa pergunta. A gente fala sobre crianças porque se o princípio da Recos é promover a participação social de todas as pessoas, a participação social das crianças e de adolescentes, ela também é fundamental para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos desigualdades e principalmente com uma escuta aberta para incluir a voz de todo mundo nas tomadas de decisão. E porque é muito fácil também a gente não escutar as crianças. É muito. Quando a gente pensa na produção de políticas públicas e etc., quais são os canais que a gente tem, né, de escuta da população e quais são os canais de escuta da população infantil? É menor ainda, né? Tem muito mais limitação de participação, etc. Então, a gente busca esses caminhos para poder fazer as informações chegarem também a partir do olhar delas próprias. O que mais? Que outras perguntas temos? Onde fica a Recos? Bom, hoje a Recos tem uma sede na cidade de São Paulo, né? A gente fica próximo ao Parque da Água Branca, numa casa que a gente chama de espaço comum, que é um espaço, uma casa bem gostosa, que inclusive é onde a gente está agora, nesse lindo quintal, todo arborizado, com cervejaria ali no fundo, né? Obrigada. Inclusive, obrigada pelo DJ. patrocínio aí, tá? Cervejaria Rat, muito obrigada. Gostamos. A gente tem outras instituições que ocupam aqui o espaço, como o restaurante Urbã Cozinha Vegana, do qual eu também sou sócia, né, junto com o André e com o Fausto. E a gente também divide o espaço com outras organizações da sociedade civil, né? Exato. Que são o Porvir, o Quero na Escola, o Delibera. Delibera Brasil e, quem sabe, mais alguma outra organização mais pra frente quer integrar aí esse espaço comum. Quem É um tiver ambiente afinidade com a gente, Exatamente. se quiser ocupar. É um ambiente de troca, não só de conhecimento, né, dentro dessa parte de pesquisa, mas também de troca de experiências, né? Pontos de vista, aprofundamento das temáticas. Cada uma dessas organizações tem uma bandeira, tem uma militância própria, uma história também. Então, a gente se complementa, né, nesse espaço. Exatamente. Mas, acima de tudo, esse espaço comum é um lugar de fortalecimento, sustentação da democracia. Bom, Má, acho que de curiosidades a gente já matou várias. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o que faz? Bom, pode acessar a gente pelas nossas redes sociais. Curtam a gente lá no Instagram, no Facebook, todas essas redes sociais que a gente falou agora. Podem mandar e-mail pra gente também, a gente adora e-mail. Ainda existe e-mail, viu, gente? contato@conhecimentosocial.org. E a gente vai estar sempre à disposição para tirar novas dúvidas, para também interagir, construir projetos junto e também, né, tomar uma cervejinha, fazer trocas descontraídas. A Recos é esse espaço que a gente acredita de muito acolhimento e de muita interação com as pessoas. E é isso que a gente mais quer. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só entrar em contato com a gente, que toda a nossa equipe vai estar à disposição para conversar com todo mundo, tá bom? Obrigada e até uma próxima.